Olá pessoal, aqui é o Ivan e sejam bem-vindos a mais uma Quinta das Questões, aquele vídeo que eu faço toda quinta-feira e onde eu respondo questões, não é mesmo? E vamos começar pela pergunta do Armando, meu inimputável favorito. O Armando quer saber o que eu acho do Mendonça desempatando decisões no STF para o lado do mito. Armando, você sabia que o Mendonça já escreveu um livro em homenagem ao Dias Toffoli? Você sabia disso, cara? Depois você assiste o vídeo aqui, você comenta embaixo se você sabia dessa amizade que o Mendonça tem com o Dias Toffoli. Você sabe que o último ministro que o Bolsonaro colocou no STF, o Cássio Nunes, ele votou contra a prisão em segunda instância e a favor da suspeição do Sérgio Moro? Você sabia disso? Pois é, então, não preciso falar mais nada, né? Agora o Diego quer saber qual é a diferença entre consulado e embaixada. Bom, Diego, é muito simples. O consulado é onde fica o cônsul e a embaixada é onde fica o embaixador. É claro que você não vai ficar satisfeito com essa resposta. Então, cabem dizer mais algumas coisas. Para começar, o consulado ele tem mais o objetivo de ser direcionado à população, ou seja, de atender, por exemplo, brasileiros no exterior que precisem de alguma ajuda com o consulado, de algum serviço diplomático, às vezes brasileiros que moram no exterior e precisam de alguma documentação, como também para estrangeiros que desejam um visto, desejam, por exemplo, algum serviço relacionado aqui ao Brasil, né, no caso de um consulado brasileiro. Já a embaixada é para representação de Estado. Aí é para onde vai ter o embaixador, onde eles vão encontrar com políticos, com autoridades e vão fazer tratados comerciais, vão firmar parcerias, vão fazer negociações. Esse é o objetivo da embaixada. E tanto você vai perceber que normalmente você tem a embaixada na capital do país e vários consulados espalhados nas maiores cidades. Mas em geral é uma embaixada e vários consulados. E a embaixada fica na capital em 99% dos casos. Bom, essa é a diferença. Agora o Antônio me fez um convite aqui. Ele falou: vamos vender sorvete na praia. Eu empurro e você grita. Antônio, não, cara. Eu não tô afim de vender sorvete, não. Mas que coisa esquisita, né? Bom, o MBL Patinga quer saber quais foram as reformas que passaram na gestão do Zema mais Minion. Pois é, né? O Zema é um cara que conseguiu articular a venda dos imóveis do Estado, de grande parte dos imóveis do Estado, conseguiu cortar gastos com a reforma administrativa, mais ou menos, reforma previdenciária mais ou menos aceitável, gastos sendo cortados. O governo tenta, sem dúvida, combater privilégios. Ele é bom nisso? Então, o pessoal do judiciário, esse pessoal continua ganhando super salário. Então, o governo não tem tantos pontos nessa questão. Mas aí, um governo que está fazendo um trabalho decente, o que acontece? O que acontece? É visto pelo pessoal como mais um minion. Tem a sua imagem jogada na lixeira. E eu fico triste com isso porque eu gosto do pessoal do governo. Mas estão sendo gado. Aí agora o Marlon mandou duas perguntas interessantíssimas que, caramba, isso aqui vai levar um tempo. Ele quer saber quais são as medidas para travar o avanço da corrupção e se o combate à corrupção é o mais importante para o Brasil. Então, para começar, o combate à corrupção não é o mais importante para o Brasil de maneira nenhuma. É muito mais importante para o povo, por exemplo, ter saneamento e uma logística mais coerente no Brasil do que acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção é um interesse mais voltado mesmo para a classe média. Só que a coisa fica interessante no momento em que você pensa em quais são as causas da corrupção e se realmente o mais importante para o Brasil é acabar com elas, aí eu vou te dizer que sim. Mas eu quero não falar das causas para a corrupção convencionais, que as pessoas falam aí que o ser humano é malvado, as pessoas têm que ser mais boazinhas. Não, isso é idiotice. As pessoas vão continuar sendo como elas são. Elas vão continuar
tentando ganhar e fazer aquilo que for mais cômodo para elas. É isso, a lógica da ação humana é essa. A pessoa vai tentar ter o maior ganho com o menor esforço e o menor risco possível. É assim que o ser humano funciona. E o que leva à corrupção, então? Senão o fato de que todo o sistema institucional brasileiro é desenhado para que a máquina do Estado seja utilizada por particulares para conseguir enriquecimento, para conseguir lucro, para conseguir se dar bem. Esse é o grande problema. Você tem regulações que privilegiam os grandes empresários, privilegiam os oligarcas em detrimento dos menores. Você tem regras e mais regras que permitem que qualquer fiscal consiga achacar o negócio de qualquer pessoa. Você tem regras tributárias impossíveis de entender que só garantem que o pessoal da Receita Federal consiga quantidades exorbitantes de dinheiro. É isso que acontece. Então você quer acabar com a corrupção? Acaba com esse monte de regulação inútil. Acaba com esse monte de fiscal vagabundo que só fica achacando empresário. Acaba com essa palhaçada e deixa só o essencial. Vocês querem um exemplo legal? Questão de ônibus. Os caras querem inventar 1 milhão de regras em relação ao ônibus, 1 milhão de regulações e um monte de idiotice. Tem um jeito fácil de resolver o problema. Aí acaba a corrupção também. Acabar nunca vai acabar. Mas reduz a corrupção. Quer que um ônibus rode? Simplesmente verificar as condições físicas do ônibus e do motorista. O motorista tem carteira? Tá drogado? Se ele tem carteira e não tá drogado, tá ok o motorista. O ônibus tá em condição de rodar, a manutenção tá ok? Os freios, o pneu, essas porra, tá tudo certo? Pronto, rodou, acabou. Não precisa de mais nada, não inventa. Sem frescura. Acabou. Cala a boca. Não vem com licença. Não vem com regrinha de que só essa companhia pode operar nessa linha e aí você vai ter um esquema horroroso por baixo dos panos de empresário comprando político para liberar a linha. Vocês sabem que isso acontece? Quer acabar com essa questão da corrupção? Simples. Só acaba com esse monte de regra idiota. Mas eu acho que o Marlon também quer falar um pouco a respeito da questão da corrupção dos políticos, né? O cara que faz lá o crime de colarinho branco, aí rouba na licitação, né? Tipo, né? Corrupção que a gente tá mais acostumado a ver no noticiário, não essa corrupçãozinha que acontece entre fiscais, entre empresários, entre políticos, aquela corrupção mais midiática. Então, a gente precisa ter, primeiro, o fim da impunidade, garantir que o político que é pego sendo criminoso seja punido, ou seja, o cara que faz rachadinha seja punido, o cara que faz tráfico de influência seja punido, o cara que recebe um sítio, um triplex como propina seja punido. Para isso é preciso garantir que o Ministério Público possa atuar dentro da lei, né? Não que ele seja submetido a um corregedor nomeado por políticos, né? Isso aí seria realmente o fim. E agora vamos à pergunta da Ana, que eu vou deixar para o final porque é a mais divertida. O que eu acho de pena de morte e quais são meus argumentos em relação a isso? Então, esse é um tema complicado, porque eu a priori sou contra a pena de morte. Pelo simples fato de que eu acho que é problemático e extremamente perigoso o Estado ter o poder para matar um outro ser humano. O Estado já tem poder demais. Eu quero reduzir o poder do Estado. O Estado ter poder para matar as pessoas é algo extremamente perigoso. É algo que nas mãos de um governante despótico pode ser gravíssimo, pode ser catastrófico. Mas aí, não confundir, é claro, esse argumento simplesmente de eu querer a redução do poder do Estado com o argumento de que eu acho que todo bandido pode se regenerar, de que o bandido ele merece uma segunda chance. Olha, eu acho que o sujeito que cometeu ali um furto, que fez uma bobagem, que agrediu alguém num momento passional, que cometeu aí um delito, uma sonegação de imposto, se bem que quem sonega imposto eu nem acho que tenha que ser efetivamente preso. Mas, assim, o bandido, em geral, ele não... Esses mais sérios, que cometem latrocínio, que cometem atos hediondos contra as pessoas,
Esses aí não merecem segunda chance coisa nenhuma. Eu só acho que é mais conveniente que ele seja posto na cadeia, posto para trabalhar, para indenizar as vítimas do que ele fez, para indenizar a sociedade, do que matá-lo. Afinal de contas, existem casos e mais casos de penas que foram aplicadas de maneira injusta, de pessoas que foram condenadas injustamente e após um tempo surgiram as provas, não é verdade? Pois é. Então, para prevenir que uma pessoa seja, né, para garantir que uma pessoa não seja condenada à morte injustamente, que é uma sentença que não pode ser reformada de maneira nenhuma, já que a vítima da sentença vai morrer, muito simples, deixa trabalhando, põe para trabalhar. Aí você garante indenização para a vítima, para a família da vítima, e também garante que o Estado não vai ter poder para matar as pessoas como ele quiser. Vocês se lembrem, o poder ele é problemático. O poder absoluto ele tende a corromper absolutamente. O governo, a máquina pública, já tem poder demais. Então imagine com o poder de matar. Pense, eu quando falo de qualquer tipo de lei, qualquer tipo de regra, eu gosto de pensar o que a pior pessoa do mundo faria tendo esse tipo de regra nas mãos. Por exemplo, o que um sujeito que nem o Bolsonaro faria se ele, por exemplo, pudesse aplicar uma pena de morte e conseguisse aí fazer o esquema dele de acabar com o Supremo, tomar o judiciário e pudesse aplicar a pena de morte? O que esse bastardo ia fazer? Vejam o que acontece na China. A China, que é comandada pela pior quadrilha que já existiu na história da humanidade, o que eles fazem? Eles podem aplicar a pena de morte como quiserem. Podem matar quem quiser, fazer o que quiserem. E lá você tem um governo despótico, oprimindo a população e espalhando seus tentáculos malditos pelo resto do mundo. É isso que acontece com a China. Então não, eu não sou a favor da pena de morte. Sou a favor, se o cara cometeu ato hediondo, crime, né, fez coisa muito grave, bota ele pra trabalhar até o fim da vida. Bota pra quebrar pedra, fazer qualquer coisa. Bota pra trabalhar. Até porque esse negócio de morrer é muito suave pra certos tipos de crime. Tem gente que não merece a morte. Tem gente que, por exemplo, comete crime contra criança, contra gente indefesa, né? Contra idosos, faz coisas hediondas. Esse tipo de gente não merece morrer, não. Merece trabalhar 25 horas por dia, até o fim da vida. É isso que merece. E pronto, acabou. Tá achando ruim? Leva pra casa, né? É isso, pessoal. Um abraço a todos. Espero que o vídeo de hoje tenha sido divertido e até a próxima. Se inscrevam no canal, beleza?